Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Edson Farias e você está no canal Leia Pra Mim. Este é mais um vídeo da série Leia a Bíblia em um ano. Com apenas 2 vídeos por dia, você terá concluído a leitura da Bíblia em um ano. 4 vídeos por dia em 6 meses. Fica ao seu critério. Não esqueça, curta, comenta, compartilha e inscreva-se no canal. Agora, sem mais delongas, vamos à leitura. Segundo Samuel capítulo 9. Versículos do 1 ao 13. Vamos à leitura. E disse Davi: e há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: e ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se, e disse Davi: e Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou, e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul, e a toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer, mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Segundo Samuel capítulo 10. Versículos do 1 ao 19. Vamos à leitura. E aconteceu depois disto que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai, e foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor: Anum, porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade, e para espiá-la, e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi, e lhes raspou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. Quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para com Davi, enviaram os filhos de Amon, e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens e dos homens de Tobi 12.000 homens. E ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon, e ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zobá e Reob, e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel, e formou-os em linha contra os sírios. E o restante do povo entregou na mão de Abisai seu irmão,
o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e, se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo, e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe, e o povo que estava com ele, à peleja contra os sírios, e fugiram de diante dele. E, vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade, e voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que foram feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E mandou Hadadezer, e fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, e vieram a Elã e Sobaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo Israel, e passou o Jordão, e foi a Elã, e os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram com ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros, e 40.000 homens de cavalaria, feriu também a Sobaque, capitão do exército, que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel, e o serviram, e temeram os sírios de socorrer aos filhos de Amon.